Oi, pessoal, tudo certinho com vocês? Bom, vamos agora aí para nossa segunda aula do nível intermediário de Química, tá bom? A gente vai ainda recapitular algumas coisinhas da aula anterior, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, a gente tem também um termo que a gente utiliza muito em Química, né? Que são situações em que o átomo ele se transforma em um íon, tá? Quando que isso vai acontecer? Quando ele perder ou ganhar elétrons. Então, ele deixa de ser um átomo e recebe o nome de íon, tá? Íon, é uma espécie química que apresenta um número de prótons, que é positivo, diferente do número de elétrons, que é negativo. Então, até a aula anterior, a gente tinha visto que existia um padrão entre todos os átomos, né? Eles sempre estavam neutros, ou seja, a quantidade de partículas positivas que eles tinham sempre batia com a quantidade de partículas negativas, ou seja, número de prótons sempre igual ao número de elétrons. No entanto, agora a gente tem uma situação nova aqui. Pode acontecer de muitas vezes, devido à interação que esses átomos têm uns com os outros, de acontecer de um elétron migrar para um átomo vizinho, né? Então aquele átomo ali, ele acaba perdendo um elétron, porque ele escapa e vai para um átomo vizinho. Ou pode acontecer também dele ganhar um elétron, que é o que está acontecendo com esse átomo vizinho. Ele recebeu o elétron do átomo, né, do lado. Então, pode acontecer esse tipo de interação entre os átomos. E quando isso acontece, aí essas cargas positivas e negativas, elas já não coincidem mais. E aí, então, ele recebe o nome de íon, tá bom? Os átomos, ao ganharem ou perderem elétrons, originam dois tipos de íons. Então, a gente tem os íons positivos, que aí vão ser chamados de cátion, e os íons negativos, que são chamados de ânion, tá? E aí, observem agora que a gente vai ter uma nova representação. A gente vai ter que simbolizar isso, né? Representar essa informação, se ele tá positivo ou se ele tá com carga negativa, aqui desse ladinho, ó. Então, na parte superior, após o símbolo químico, a gente coloca a quantidade de cargas que ele tá positivo ou negativo, tá? Então, no caso aqui, o átomo de alumínio, ele é um cátion com 3 cargas positivas, e o cloro aqui, ele é um ânion, porque ele tá negativo em uma carga. Então, quando só tem o símbolo, né, positivo ou negativo, sem acompanhar, sem o acompanhamento de um número, é porque ele tá em uma unidade negativo ou positivo, tá? Nesse caso aqui, ele é negativo, porque ele é um ânion, e ele tá em uma unidade apenas, esse negativo, tá bom? Aí, ó, vamos ver então como isso acontece, pessoal. Então, aqui, ó, eu tenho a representação do átomo de alumínio, tá? Só o Al. Aqui a gente tem a representação do núcleo, a eletrosfera. Cada bolinha dessa tá representando os elétrons. Então, se a gente contar aqui cada bolinha dessa, a gente vai ter 13 elétrons, tá? E como eu não tenho informação alguma aqui desse lado, então isso significa que se ele tem 13 prótons, ele também tem 13 elétrons. As partículas estão coincidindo, né? 13 partículas positivas com 13 partículas negativas. Esse átomo, ele está neutro. Só que ele interagiu com outros átomos, né? E aí ele acabou perdendo, ó, essa última camada inteira da eletrosfera. Então, ele perdeu 3 elétrons, ficando, portanto, com apenas 10 elétrons. Então, por isso que daí eu tenho que representar isso no elemento químico aqui, ó. Eu coloco 3 mais para indicar que eu tenho aqui, ó, 3 prótons a mais do que a quantidade de elétrons, tá? Então, ele virou um cátion, porque agora ele tem menos elétrons do que a quantidade de prótons. Essas informações, elas não estão batendo, né? As cargas elétricas já não estão batendo e ele não é mais um átomo neutro, tá bom? Situações em que acontece do átomo virar um ânion, ou seja, ele ficar negativo. Então, novamente, aqui a gente tem a representação do átomo. De novo, cada bolinha preta é um elétron da eletrosfera. Se a gente contar aqui, nós vamos encontrar 17 elétrons da eletrosfera do cloro e ele tá neutro. Então, ele tem 17 prótons, que são as partículas positivas contidas no núcleo do átomo, e 17 elétrons que estão na eletrosfera.
Também, devido a alguma interação com outros átomos, ele recebeu um elétron de um átomo vizinho. Então, agora ele ficou com 18 elétrons ao invés de ter os 17 anteriormente. Então, agora ele está com uma carga de elétron a mais do que a quantidade de prótons. Então, eu tenho que representar isso também na nomenclatura aqui. Então, eu escrevo o símbolo químico e coloco o sinalzinho de negativo, porque agora ele está eletricamente negativo, ele virou um ânion, tá? E, como é uma unidade só, não preciso colocar o número, tá bom? E aí, pessoal, aqui eu trouxe um exercício que é para vocês justamente fazerem, na verdade, a mesma atividade que eu passei na aula anterior, só que agora considerando essas cargas aqui, ó, né? O átomo agora virando um ânion e um cátion, tá? Então, vocês têm que dar qual é o número de prótons, o número de massa, o número de nêutrons e o número de elétrons para cada um deles. Então, nesse primeiro elemento aqui, ó, nós temos 24 prótons, que é o número atômico que ele tem, que é o valor sempre que está aqui representado embaixo. O número de massa é o número de cima, 52. Número de nêutrons, eu vou fazer o quê? 52 menos o número de baixo, que é o 24, então eu vou ter 28 nêutrons. E agora, para saber quantos elétrons ele tem. Se eu não tivesse nenhuma informação aqui desse ladinho, pessoal, ele teria 24 elétrons. No entanto, ele está informando que esse átomo aqui, ó, ele é um ânion, ele está negativo. Ou seja, ele tem 2 partículas a mais de elétrons do que a quantidade aqui, baseada, né, na quantidade de prótons. Então, se ele tem 24 prótons, ele vai ter 2 elétrons a mais, que vai ser 26, tá? No caso do elemento químico de baixo, ó, quantos prótons esse carinha tem? 48, que é o número atômico que eu tenho embaixo. Qual é o número de massa desse elemento químico? É sempre o número de cima, né? Que traz aí a soma de prótons mais nêutrons, que dá 112. Se eu quero saber só a quantidade de nêutrons, eu vou pegar o número de cima, que é 112, menos o número de prótons, que é o número de baixo, 48. Isso dá 64. E quantos elétrons ele tem? Novamente, se eu não tivesse nenhuma informação desse lado aqui do elemento químico, ele teria 48 elétrons, porque isso indicaria para mim que eles estão neutros, né? É que ele está neutro, porque a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. No entanto, aqui ele está informando que esse átomo ele é um cátion, ele está 2 mais, ou seja, ele está com 2 cargas positivas a mais do que a quantidade que ele deveria ter. Então, se ele está com 48 aqui, né, 48 prótons, ele vai ter 46 elétrons. Ele vai ter que ter, então, 2 elétrons a menos para sobressair esses 2 prótons na quantidade aí de partículas no seu núcleo, tá? Então, observem uma coisa importante. Eu nunca vou alterar o número de prótons desse átomo. Porque lembra que a gente viu na aula anterior? O número de prótons de cada elemento químico ele é padronizado, eu não posso alterar ele. Inclusive, a tabela periódica ela é organizada baseada nisso, né? Então, nesses casos em que ele tá com 2 cargas positivas, eu não vou jogar o próton dele para 50. Na verdade, eu vou diminuir a quantidade de elétrons, para daí eu conseguir ter essa diferença de 2 partículas positivas para os prótons, tá? Aqui nós temos, pessoal, algumas semelhanças atômicas, ou seja, algumas características que são iguais em átomos, né, de elementos químicos diferentes, tá bom? Então, a gente dá o nome de isótopo quando átomos de um mesmo elemento químico, eles têm diferentes números de massa, tá? Então, por serem do mesmo elemento químico, eles vão ter o mesmo número de prótons, mas eles podem variar no seu número de nêutrons. Isso, então, vai fazer com que o seu número de massa também varie. É o caso, por exemplo, do átomo do magnésio. Então, a gente vê aqui, ó, que todos eles vão ter 12 prótons no seu núcleo. No entanto, esse magnésio aqui, ó, ele tem 12 12 nêutrons no seu núcleo, porque 12 prótons com 12 nêutrons dá 24.
Esse daqui vai ter 13 nêutrons no seu núcleo, porque 12 prótons com 13 nêutrons dá o número de massa igual a 25. E esse átomo aqui de magnésio vai ter 14 nêutrons no seu núcleo, porque 12 prótons com mais 14 nêutrons dá o número de massa 26. Então, o que está variando aqui é apenas o número de nêutrons, que faz com que daí o número de massa também seja variado, tá? Mas o número de prótons sempre se mantém igual, até porque a gente está falando de um mesmo elemento químico, tá? Então, quando essa situação acontecer, essa semelhança atômica é chamada de isótopo. Nós temos também uma outra semelhança atômica que é chamada de isóbaro, tá? O que acontece? É quando os átomos eles apresentam diferentes números atômicos, porque se tratam de elementos químicos diferentes, no entanto, eles têm a semelhança de terem o mesmo número de massa, tá? É o caso aqui, por exemplo, ó, do cálcio e do argônio. Então, o cálcio ó, ele tem 20 prótons e 20 nêutrons também. 20 prótons com 20 nêutrons totaliza 40 o número de massa. No caso do argônio, ele tem 18 prótons e 22 nêutrons. 18 com 22 também dá um número de massa de 40. Então, quando a gente tem esse tipo de semelhança atômica, né, em que o número de massa coincide, a gente chama esses átomos aqui de isóbaros, tá? No caso, quando eles apresentam a mesma quantidade de nêutrons, eles recebem o nome de isótonos, que é o caso aqui, por exemplo, ó, do potássio e do cálcio, tá? Então, nós temos aqui, ó, quantos nêutrons esse elemento químico tem? O potássio tem 39 menos 19, ele vai ter 20 nêutrons. O cálcio também, 40 menos 20, ele também vai ter 20 nêutrons. Então, nesse caso, o que coincide entre esses átomos é a quantidade de nêutrons. Por isso, eles recebem o nome de isótonos. E o último tipo de semelhança atômica que eles podem apresentar é chamado, né, de isoeletrônico. São átomos que possuem a mesma quantidade de elétrons, tá? Então, é o caso aqui, ó, por exemplo, desse elemento químico que virou um ânion, né, porque ele tá negativo, ó, que é o oxigênio, e o alumínio, que é um cátion, que tá positivo. Então, quantos elétrons esse carinha tem aqui, ó? O oxigênio, ele tá com 10 elétrons, ele tem 8 prótons, se ele tá 2 negativos, então ele tem que ter 2 elétrons a mais do que a quantidade de prótons. Se ele tem 8 prótons, ele vai ter 10 elétrons. No caso aqui do alumínio, ó, ele tem 13 prótons, só que ele tá com carga 3+, então ele tá com 3 partículas positivas. Então ele tem que ter 3 partículas negativas a menos para ter essa diferença na carga positiva. Então ele também vai ter 10 elétrons, tá? Então esse tipo de semelhança atômica é chamada de isoeletrônico. E aqui eu trago então o exercício da apostila de vocês, tá? É o exercício 13. Esqueci de colocar o tema aqui, mas eu acredito que seja tema 1 também, tá? Da apostila. E aí temos aí, ó, um íon de certo elemento químico de número de massa 85 apresenta 36 elétrons e carga mais 1. Qual é o número atômico desse íon? Então, vamos lá, ó. Se ele tem número de massa 85, ele apresenta 36 elétrons, ele tá 1 positivo. Então, quantos prótons? É isso que ele quer saber, ó. Quando a gente fala qual é o número atômico, ele quer saber o número de prótons, tá? O número de massa aqui, pessoal, não interfere em nada na resolução do exercício, tá? O que eu tenho que focar é no número de elétrons. Se ele tem 36 elétrons, teoricamente ele teria que ter 36 prótons também. No entanto, ele está com carga 1+. Então, ele vai ter que ter 1 próton a mais do que essa quantidade de elétrons aqui. Então, ele vai ter 37 prótons, tá? Essa é a resolução e esse seria o raciocínio que vocês deveriam ter para conseguir chegar na resposta, certo? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido aí esses assuntos. Estudem, né? Façam os exercícios lá da apostila. Se tiverem dúvidas, também podem entrar em contato. E aí a gente vai compartilhando e estudando aí para
o melhor desempenho de vocês no final do ano, tá bom? Um beijo e até a próxima!